Cedro. Flamengo informa que vai às compras, não sei se você tem essa confirmação, na próxima janela atrás de um meio-campista como condição prioritária. Ô, o Flamengo tem mesmo que investir, senão não chega? Ainda tem um melhor elenco do país, né? Como o Mauro falou. Já tem. Mas... E aí, nação, beleza? O Wellington na área. Trago para vocês aqui o react do programa Bate Pronto, da Jovem Pan Esportes, onde o pessoal da bancada vai falar das possíveis contratações do Flamengo para o meio do ano. Hoje tem Flamengo e Nublense pela Conmebol Libertadores. E o Flamengo pode ter, pessoal, até 9 desfalques para a partida. Me acompanha no final do vídeo para vocês ficarem sabendo aí de essas possíveis ausências no jogo de hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e comentário. Bora pro vídeo. Meu caro Mauro Cedro, Flamengo informa que vai às compras, não sei se você tem essa confirmação, na próxima janela atrás de um meio-campista como condição prioritária e estaria também a lateral esquerda, pensaria por causa da atual situação do Felipe, e também olharia algo em termos da zaga por causa das lesões de alguns jogadores do setor, como Felipe Luiz, Rodrigo Caio. Você imagina que o Flamengo pode ir forte para as compras agora na janela europeia? Deve contratar acho que 3 a 4 jogadores pelo menos, e é provável que alguns saiam também, né? Mas as saídas só devem acontecer depois que as chegadas forem acertadas. Por exemplo, com a contratação já acertada do Luiz Araújo, é óbvio que o Marinho pode sair, desde que surja alguma oportunidade. O contrato dele vai até o final do ano, o Flamengo dificilmente vai conseguir algum dinheiro por uma rescisão antecipada, mas pode aliviar a folha de pagamento e ceder o jogador, que vai ter menos espaço agora, mais do que nunca, né? O Bahia esteve interessado recentemente, mas acabou que o negócio não foi concretizado, mas não vai ser nenhuma surpresa. E mais jogadores podem sair, mas a tendência é que eles primeiro contratem para depois liberarem alguns atletas, né? O volante, eles queriam o Uribe, aquele colombiano, que é muito bom, né? Do Porto, mas esse jogador vai pro futebol saudita, né? Tem uma proposta zilionária lá, não tem nem como competir, os caras já jogaram a toalha e estão buscando outros jogadores aí para a função, né? De volante. Laterais também, só que laterais eles estão meio reticentes porque eles acham que é difícil encontrar bons laterais, né? De fato é uma posição um pouco complicada, mas acho que o Flamengo tem fragilidade dos dois lados, né? Na esquerda porque cometeram acho que um erro renovando com o Felipe Luiz. Você não pode contar mais com o Felipe Luiz, nada contra o jogador, ele é um ótimo jogador, mas não consegue jogar. Não adianta você ter um elenco e você fala assim, não, quem você tem aqui? Eu tenho o Ayrton Lucas e tenho o Felipe Luiz. Quantas vezes por ano você tem o Felipe Luiz? Você não tem o Felipe Luiz, ele está sempre contundido e tal. Só que assim, o Felipe Luiz é um jogador de 35, 36 anos, 37 anos, já está acabando a carreira. Então assim, eu não entendo uma renovação dessa, acho que o cara prestou ótimos serviços, mas no final do ano fosse uma relação, acho que menos paternalista, olha, Felipe, não dá mais, você não consegue mais jogar e tal. Ou então faz um contrato do tipo, se você jogar, recebe, então não recebe, e traz um outro lateral. E ele compõe ali quando for possível, ok. Mas não, tem um custo mensal, um jogador, e o jogador não está à disposição, raramente está à disposição. E quando está à disposição, como foi nesse final de semana, está sem ritmo de jogo, não joga um tempão, você não pode contar, infelizmente não pode contar. Uma coisa que ele já fez, é um ótimo jogador, um cara muito inteligente, parece que vai virar técnico, ótimo, ótimo, mas não consegue mais jogar, isso é vida, gente. Né? Uma hora o cara para de jogar futebol, paciência. E do lado direito, também, porque tem o Varela, mas o Wesley ele não está nem um pouco pronto, um jogador que deveria voltar para a base, terminar a sua formação. E o Mateuzinho eu acho muito fraco. Algumas qualidades da matada de bola. Concordo que ele tá trabalhar mais o jogo, mas ele tem virtudes. Que foi muito precoce, né? Ele foi colocado no time e não tinha outros. Os outros dois estão machucados, ele está jogando. Mas ele está se queimando, eu acho, porque assim, a torcida já está pegando no pé. Claro. Então acho que o ideal é ele voltar para a base, terminar a sua formação, treinar de vez em quando com os profissionais, vai e volta, joga a partida no sub-20. Se incorpora de vez em quando profissional, treina, fica ali entre lá e cá para ir ganhando mais cancha, sem holofotes em cima, e naturalmente acho que ele pode corrigir alguns defeitos e chegar depois no profissional novamente para ficar em definitivo, quem sabe, com outro desempenho. Então acho que os dois lados também tem contrato lateral. Lateral direito também não tem. E o Varela é um jogador que é um jogador experiente, tudo acho que pode ajudar bastante. É um caso parecido com o do Pulgar, a torcida já pega no pé, o cara mal jogou. O Pulgar também mal tinha jogado, teve uma lesão, aí jogou um pouquinho, machucou de novo. Agora tá jogando bem, ele é bom esse cara. Aí tiraram ele porque estava com cãibra, colocaram o Vidal Vaiarcas. Antigamente há um mês o Pulgar era uma porcaria. Agora ele que é o bom. Quer dizer, torcedor, assim, numa boa, nenhuma decisão de dirigente, de técnico pode se basear por arquibancada. Eu acho que isso aí é uma grande tolice. Eu costumo dizer o seguinte, se a voz do povo é a voz de Deus, Deus não entende futebol. Porque o torcedor, ele não analisa o futebol da maneira razoável, ele só fala aquilo que dá vontade.
Então, assim, aí vai, por exemplo, o domingo, o São Paulo não tinha opção, só tinha um jogador do meio campo no banco, em condições de entrar, que era o Vidal. Aí o cara sentiu câmeras, o Pulgar vai botar quem? Não tinha jeito, ele colocou o Vidal, o que ele tinha ali. Não foi ele que contratou o Vidal, foi o Flamengo e a torcida queria o Vidal, né? Opa! Com aquela história... Pilhado, então, né? Queria cortar Moicano no cabelo. Não tem condições. Fez o implante. Isso, para poder fazer isso. E ainda vai homenagear o Vidal. É verdade. Antes dele ir embora. Em vida. Antes de ir embora. Então, assim, eu acho que eles vão bastante ao mercado, sim. Acho que vai acontecer. Aí tem uma situação também que até, como o Flamengo vai buscar muitos jogadores lá fora, eu acho que tem que sempre pensar no seguinte: você vai contratar no meio do ano, tem que pensar nessa temporada e mais ainda na outra. Porque esse é o momento que você consegue trazer jogadores lá de fora, porque quando acaba a temporada europeia, você tem chances maiores de trazer bons jogadores. Então, não adianta pensar só nesse ano, tem que pensar mais no longo prazo. E aí tem que ser jogadores mais jovens, perfil do Luiz Araújo, acho que é razoável, cara com 26 anos, com muita lenha para queimar. E o caso da Arrascaeta é diferente, é um jogador que tem um investimento muito alto, é um jogador que tem muita história no clube, mas só tem 28 anos, né? Acho que o caso dele é descobrir o que esse cara tem, que é uma tarefa do departamento médico. O que ele tem, que toda hora se machuca? Assim, ele se cuida direito? Ele treina direito? Ele se preserva? Eu não estou dizendo que ele... Eu estou perguntando. Como é que é a rotina dele? Alguém tem que descobrir o que acontece. Eu sempre penso nisso porque teve um jogador que passou no Flamengo, estrangeiro, né? Tempo atrás. O jogador estava sempre acima do peso, sempre estava acima do peso. E não conseguia render, não conseguia jogar e tal. Aí um dia descobriram que ele morava ao lado de uma hamburgueria. E o cidadão só comia hambúrguer. A alimentação dele era hambúrguer. Acordava às 3 da manhã. Era uma época que o Flamengo não tinha o CT, então os jogadores não almoçavam no clube. Hoje eles almoçam no clube. Treinou de manhã, almoça, vai embora. É tudo como deve ser. Na época não era assim. O Flamengo não tinha o centro de treinamento. Então os jogadores treinavam de manhã ou à tarde e comiam por sua conta. Por mais que tenha uma nutricionista, um nutricionista que fale, olha, come isso, come aquilo, hoje você vai na saladinha, come uma massinha aqui e tal, olha, precisa comer proteína, olha, carne, ovo e tal. O cara ia lá e pedia aquele hambúrguer com 3 andares, aquele podrão, e mandava pra dentro. Então o cara nunca estava no peso ideal, o cara, ele não tinha as proteínas necessárias, o cara não rendia, se machucava, era a alimentação do cara. Foram descobrir por acaso, uma pessoa do clube viu o dia que ele morava, viu que ele estava toda hora lá. Como antes também tinha aquele negócio de o jogador se lesionar muito e não descobrir, você fazia o exame arcada dentária. Tem também. Tinha isso, foco de infecção. Sim. Tinha muito isso também antes. Pode ser também o caso. Ô, Vamp, o Flamengo tem mesmo que investir, senão não chega? Ainda tem um melhor elenco do país, né? Como o Mauro falou. Já tem, mas alguns jogadores acima da casa dos 33, 34 anos, né? Você vê que tem ali... E você mesmo falou aqui, Flávio, no programa, que o Davi Luiz jogar mais 2 jogos, né? Renova automaticamente, né, Mauro? Isso foi eu que falei, não. Mas foi que é outra coisa jogou absurda. Pelo mesmo salário. Coisa absurda. Mas 45 minutos. Ainda na idade dele não tem sentido nenhum. E aí essa cláusula de contrato. Por exemplo, o Everton Ribeiro, estava vendo ontem, nunca teve esse problema de lesão. Aconteceu por causa da idade também. Também. Vai chegar na idade, né? Natural, né? Agora, assim, contratar, mesmo que você tenha o dinheiro, também no mercado não tem tanto jogador assim à disposição. Eu fico olhando assim, aqui no Brasil, o Flamengo vai tirar quem de qual time? Tem dinheiro para isso. Gustavo Gomes. Seria uma boa. Tem dinheiro, mas aí... Estou brincando. Não, é isso que eu tô falando. Mas o mercado do Flamengo costuma ser jogadores que vão para a Europa, não estão adaptados, e aí não dá para a gente saber exatamente... Quem não está legal, quem gostaria de voltar. Tem sido prioritariamente esse tipo de mercado que o Flamengo ataca, né? Sim. E acho que vai ser lá fora de novo, né? Porque aqui eu não fico olhando aqui jogadores de outra agremiação chegando no Flamengo para ser titular com esse plantel que tem aí. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos falar aí sobre a questão das contratações aí. O Flamengo já tem garantido até o momento aí a chegada do Luiz Araújo e do Agustín Rossi, o goleiro. O Flamengo tenta até junto ao Nas a liberação do goleiro aí, que se não me engano a temporada deles encerra agora no dia 31 de maio. Ele deve ficar praticamente um mês parado, porque a apresentação dele junto ao Flamengo vai ser dia 1º de julho. Aí já para trazer o jogador para ir se adaptando ao elenco e já aprimorando a parte física. Outros jogadores aqui que interessam o Flamengo, vamos falar deles aqui. O lateral direito aí, Ângelo Preciato, do Genk da Bélgica, voltou a radar. Parece que o técnico já não quer contar mais com o jogador. E é para a lateral direita. Eu acho desnecessário pela lateral direita, que a gente ainda tem bons jogadores ali.
a questão que eles trouxeram até do Wesley não está bem. Eu acredito que o fundamento que ele está falhando mais é a questão dos cruzamentos na área. Isso aí ele ainda tem que aprimorar bastante. Varela é um bom jogador, então a gente tem que dar mais minutagem aí, mais bagagem para o cara pegar ritmo de jogo e poder ajudar. O cara é lateral de seleção, já teve no Real Madrid, cara. Assim, então tem potencial. E o Mateuzinho, assim, igual o Mauro criticou lá, eu acredito que ele ainda tem um jogador de muito potencial, chegou até a despertar interesse europeu aí, mas acabou não criticando e teve essa fratura na tíbia. Agora a situação do meio ali é complicada, pois o Arrascaeta realmente é um excelente jogador, mas o histórico de lesão dele assusta. Então aí entra a situação do Nicolás de la Cruz do River Plate. Parece que a negociação está bem encaminhada, o Paparazzo Negro até chegou a trazer informação aí com mais precisões de informações. Porém, não é uma negociação tão fácil. Parece que o River Plate quer 15 milhões de euros só pelos 50% que tem direito, os outros 50% são do Liverpool do Uruguai. E outro jogador que surgiu novamente o interesse do Flamengo é o Alan do Atlético Mineiro, ali, meio campista, mas o Atlético falou que só aceita sentar para conversar a partir de 10 milhões de euros aí na mesa, algo na casa dos 53 milhões de reais. Seriam ótimas contratações para o Flamengo. Lembrando, pessoal, que hoje tem Flamengo e Nublense pela jogo de ida da Libertadores. O Flamengo tem que ganhar do Nublense hoje, pois ontem, com a vitória do Racing por 2-1 diante do Alcas, o Racing foi para 10 pontos, e no momento a chave está da seguinte forma: Racing com 10 pontos, Flamengo com 4, Nublense e Alcas com 3. E Flamengo ainda tem 9 pontos em disputa, Flamengo e Nublense, mas a partir dessa rodada vão ter 6 pontos em disputas. E dependendo do resultado de hoje, vai ficar bem complicado para o Flamengo garantir a segunda colocação. A primeira já está um pouquinho mais difícil. Então o Flamengo tem que ganhar hoje de qualquer forma do Nublense para ter uma certa tranquilidade e se preparar melhor para as outras duas partidas e quem sabe ainda fechar a fase de grupos aí na primeira colocação. Mas infelizmente a notícia não é boa, pois o Flamengo pode contar com até 9 desfalques, 5 já estão confirmados. Bruno Henrique, que ainda está em adaptação de carga de jogo, não viajou para o Chile. Everton Ribeiro, sentiu a coxa também fora, está no Rio de Janeiro fazendo tratamento. Marinho, também já fora dos planos do Flamengo e também sentiu lesão, não viajou para o Chile. Mateuzinho em fase de recuperação. E o Wesley cumpre suspensão. Agora o que assusta, pessoal, é até a reportagem do Coluna do Fla que trouxe aqui. Ó. E para piorar a nossa situação, 4 jogadores têm apresentado desgaste físico acentuado e dores musculares. São eles o Léo Pereira, Eric Pulgar, a Arrascaeta e o Everton Cebolinha. E o caso que mais preocupa a comissão técnica é o Arrascaeta, tanto que o jogador fez só algumas voltas em volta do campo lá na preparação para o jogo contra o Nublense. Você pode pesar, imagina se esses 9 jogadores aí vai ficar bem difícil para o Flamengo. Mas o plantel é bom. O time do Nublense não é um time tão forte assim, dá para o Flamengo buscar esses 3 pontos. E aí, Nelson, o que vocês acharam das informações? Deixe nos comentários. Lembrando a vocês aí, dá aquela moral pro nosso canal aí, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like e comentário. Acredito que hoje o jogo dá 2-0 Mengão de novo, como foi o primeiro jogo aqui no Maracanã. E você, qual é o seu palpite? Deixe nos comentários também. Grande abraço a todos. Fui!